Vamos começar com o nosso primeiro assunto. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata com a rejeição ao recurso de Jair Bolsonaro. Perto de cumprir a pena que lhe foi imposta pelo STF, o ex-presidente mantém a oposição em compasso de espera pela indicação de um nome para concorrer em 2026. Vamos ver a reportagem de Luciana Amaral. Aliados e caciques do Centrão avaliam que qualquer candidato da direita só vai decolar com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há quem defenda que o anúncio desse nome aconteça até dezembro, tido como pouco provável de acontecer. Tarcísio de Freitas, um dos nomes favoritos da oposição, tem dito que vai ser candidato à reeleição em São Paulo. A postura do governador busca evitar ataques antecipados de adversários, enquanto espera o cenário das pesquisas eleitorais mais perto do pleito para tomar uma decisão. A tendência é de que uma definição só aconteça perto do prazo do registro das candidaturas. O governador é hoje o nome mais forte para enfrentar Lula nas urnas e até mesmo para conter uma eventual fragmentação da centro-direita. Se Tarcísio realmente ficar em São Paulo, há um receio na oposição de que uma pulverização de candidaturas divida o eleitorado bolsonarista no primeiro turno da eleição presidencial. O encontro entre Tarcísio e Bolsonaro está marcado para 10 de dezembro. No dia 9, o ex-presidente recebe o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos que tentam se viabilizar ao Planalto. No entanto, o mandado de prisão de Bolsonaro pela trama golpista deve ser expedido pelo Supremo ainda neste mês. Aliados mais próximos de Bolsonaro já se movimentam nos bastidores para reagir à ida iminente do ex-presidente ao regime fechado. Não querem antecipar ações, mas, a depender do tratamento dado, como a falta de um aceno prévio aos advogados e um eventual envio do ex-presidente à Papuda, prometem ser mais duros nas críticas ao Supremo. Ao mesmo tempo, a família do ex-presidente enxerga uma tentativa sutil de descolamento por parte de políticos mais voltados ao centro. Os desentendimentos têm o potencial de rachar a base bolsonarista, como já acontece em Santa Catarina. Inclusive, faz com que Flávio e Michele Bolsonaro se coloquem disponíveis a uma chapa presidencial para tentar manter a situação sob controle da família. O futuro deles, ou de qualquer outro nome, passa pelas mãos do ex-presidente, que deve ter articulações e avaliações de cenários limitadas, se for cumprir a pena no sistema carcerário e não mais em casa, como é hoje. Alberto, começo por você, lembrando aqui o seguinte, né? Em 2022, o antibolsonarismo foi mais forte do que o antipetismo e deu a vitória a Lula. Passados esses 4 anos, né, essa tentativa de reconstrução, qual é a importância de se manter o nome do Bolsonaro numa chapa ou dessa dependência que a direita tem de aguardar o aval do ex-presidente Bolsonaro? Boa noite, Thaís. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, o Bolsonaro, isso vai continuar provavelmente por muito tempo ainda, por algum tempo ainda, Thaís. Bolsonaro é o principal cabo eleitoral de qualquer candidato de direita. Se nós olharmos qualquer pesquisa, quando simula o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, é sempre algo apertado. Pode ser que Lula esteja um pouco na frente, Bolsonaro um pouco da frente, dependendo da época que foi realizada a pesquisa, outras vezes dependendo da metodologia ou das duas coisas juntas. Mas o fato é que tende a ser uma disputa muito equilibrada entre Lula, o candidato único da esquerda, e aquele candidato que for o apoiado por Bolsonaro. Bolsonaro, por razões que todos nós sabemos, né, julgamento, restrições que o Supremo Tribunal Federal impôs a ele obviamente saiu da mídia. Mas isso não impede que, no momento oportuno, que será só no ano que vem, alguém vá visitar Bolsonaro, saia e dê uma entrevista coletiva dizendo: olha, o ex-presidente Bolsonaro tem como candidato, apoia o candidato fulano, e aí fala o nome do candidato. E, a partir dali, a campanha desse candidato vai gravitar em torno deste apoio declarado de Bolsonaro.
Então, toda a questão, né, o exercício que todo mundo vem fazendo, é quem será o candidato apoiado por Bolsonaro. Caio, olhando para o outro lado da esquerda, a dependência também sobre Lula, como é que você enxerga ou sente a percepção dessa dependência sobre Lula do lado do Palácio e o quanto essa dependência sobre Bolsonaro empolga ou preocupa o governo? Bom, vamos lá, Thaís. Boa noite a todos. Thaís, do lado do Lula, sim, assume-se ali, admite-se essa dependência, que não é de hoje, ela é de 10, 20, 30 anos. Né? O Lula é praticamente a exceção, talvez, ali de 2010, 2014. Né? 2010 ele não poderia ser candidato, 2014 foi a Dilma, e também em 2018 ele foi impedido de ser candidato, né? Devido à condenação dele, foi Fernando Haddad o candidato. É o candidato histórico do PT desde 89. Eles admitem, mas não é algo que incomoda agora, porque você tem uma dependência de um candidato que tem, malemar, 40% de intenções de voto, de um candidato que já ganhou 3 eleições presidenciais, que fez a sucessora, com alta capacidade de transferir votos, como transferiu da prisão em 2018. Então, muito embora a esquerda admita que é um problema, né, para a próxima eleição, talvez, quando mesmo se o Lula ganhar, ele não vai poder ser candidato de novo, mas é uma condição que é de um candidato quase favorito, altamente competitivo. Né? E eles enxergam ali o campo adversário com cautela. Eu não sinto que há, no entorno do presidente Lula, uma leitura, uma avaliação de que a eleição ano que vem vai ser um passeio, porque eles também têm essa percepção de que se do lado deles eles têm o Lula, do outro lado qualquer um pode encarnar o anti-Lula, ainda que a candidatura da direita no primeiro turno se pulverize entre várias candidaturas que certamente vão se unir no segundo turno contra o candidato da esquerda, o modelo mais ou menos que a gente está vendo que está acontecendo no Chile ali nesse segundo turno. Né? A Janete Jara vai bem posicionada no primeiro turno, mas no segundo turno a direita se une contra ela. Então esse é o sentimento, Thaís. Você tem essa linha ali de admitir um problema, mas é um problema lá para frente, porque seria um problema se o Lula tivesse 5 ou 10% de intenções de voto, mas ele tem 40%. Daniel, eu já vou te chamar, o Daniel vai trazer aqui para a gente, vamos adicionar um outro elemento aqui ao debate, que é a questão da segurança pública, né? E a discussão dessa que será a 5ª versão já desse projeto antifacção que está lá. Mas só para não perder o gancho do Caio aqui, Daniel, eu já te chamo. Alberto, o que você acha que vai pesar nessa decisão de Bolsonaro? Porque quando a gente olha para as últimas pesquisas, por exemplo, o grau de rejeição entre Bolsonaro e Lula se parece, 50 e poucos %. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, passa de 60 o grau de rejeição. Tarcísio de Freitas é o que tem o menor. Quer dizer, qual desses elementos você imagina, ou se você imagina que não haverá tanta racionalidade assim na escolha de Bolsonaro? Ô, Thaís, olha, cada um que você vai fazer essa pergunta vai responder colocando peso em algum fator. Né? Eu coloco peso muito nas propensões culturais e psicológicas de Bolsonaro, do líder. Bolsonaro, e qualquer um do mundo político sabe disso, com qualquer político que você converse, Bolsonaro não é um político tradicional no sentido de fazer um acordo, celebrar o acordo, cumprir o acordo, ter um grupo político que fique com ele. A gente já cansou de ver quando alguém faz alguma coisa, alguém que esteve com o Bolsonaro faz alguma coisa que o deixe contrariado, ele abandona simplesmente aquela pessoa. Então, essas características de Bolsonaro eu dou um peso grande, tá? Em características até culturais dele. Bolsonaro é uma figura extremamente machista, de fato, uma personalidade conservadora, é alguém que valoriza muito a família, que não confia em ninguém que seja de fora da família. Então, quando eu coloco, quer dizer, de novo, né, eu estou analisando a minha análise, quer dizer, a minha análise dá peso a esses fatores. Se alguém não der peso, vai chegar a uma conclusão diferente da que eu vou chegar aqui. Né? Eu acho que Bolsonaro jamais apoiaria ou não apoiaria a sua mulher, a sua esposa, por ser machista. Eu acho que Bolsonaro não confia em Tarcísio,
né, no governador de São Paulo e vice-versa, né? E acho que o Bolsonaro já tentou. A primeira tentativa dele foi preparar o terreno para o seu filho Eduardo Bolsonaro, e que ele provavelmente agora avalia e julga que não funcionou isso, por conta dele ter ido para os Estados Unidos, todo o desenrolar dos acontecimentos com o aumento tarifário de Trump, o posicionamento do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, e parece que agora já começa a pipocar aqui e acolá notícias nesse sentido, que Bolsonaro tem olhado mais para o seu filho Flávio Bolsonaro como provável candidato. Então, eu coloco as minhas fichas aí. De novo, é uma probabilidade. É claro que ele, né, Bolsonaro hoje tem, na verdade, dois, né? O filho Flávio, né, e a eventualidade de apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Só que o compromisso de apoio ao governador de São Paulo tem que se dar em abril, no iniciozinho de abril do ano que vem. É muito cedo para Bolsonaro fazer isso, né, dado as características dele, né? Se fosse um compromisso mais em cima da eleição, seria mais fácil, mas ele tem que sair do cargo em abril e ele tem que confiar em Bolsonaro de abril até outubro. Não é uma equação simples. Não, claro, não, é super interessante você trazer e fazer essas ressalvas todas sobre as suas premissas, né? Eu acho que você está trazendo aqui as premissas e as suas premissas dispensam a racionalidade, né, Alberto, pelo que eu entendi. Mas vamos lá, Daniel, vamos te ouvir, porque o tema base aí dessa discussão certamente será a segurança pública. A gente terminou a semana com a 4ª versão desse projeto de lei antifacção. Há uma expectativa por esse projeto ir à votação amanhã, terça-feira. O Hugo Mota falou com a CNN Brasil hoje, quer manter essa votação. E você vai trazer para nós aqui várias mudanças que ainda podem acontecer nessa próxima versão. Bem-vindo, Daniel. Então, Thaís, o que está acontecendo? Depois de 4 versões, e amanhã pode ter uma 5ª do relatório de Guilherme Derrite, do PL da facção, o texto vai ficando cada vez mais parecido, ou pelo menos alinhado com o que o governo propunha originalmente. E esse é um tema em que a direita acha que tem que nadar de braçada e reivindica muito a autoridade sobre o assunto. Então, a gente observa ali nos últimos dias a apresentação de emendas feitas por partidos do centrão ou da direita. Algumas dessas emendas, inclusive, estão virando destaques. Isso no linguajar de Brasília, aqui do Congresso, significa o quê? Quando vira destaque, significa que essa emenda ao projeto, ao relatório do relator, vai ser votada a parte da votação principal. E isso mostra que a direita quer reivindicar ainda um pouco mais de digitais ali, quer imprimir suas digitais no projeto. A gente separou aqui 4 emendas que foram apresentadas nos últimos dias, 2 das quais viraram destaques, e que são muito importantes, que vão ser apreciadas amanhã. A gente tem uma das emendas apresentadas pelo PL, pelo líder do partido, Sóstenes Cavalcanti, propondo o fim das audiências de custódia para crimes reincidentes em casos de prisão em flagrante. Então, há uma dispensa das audiências de custódia em um número muito relevante de prisões que são feitas. Outra emenda apresentada pelo Dr. Luizinho, que é líder do PP na Câmara, mesmo partido de Guilherme Derrite, autoriza o uso de uma série de ferramentas de inteligência artificial para rastreamento, reconhecimento, localizações de pessoas investigadas por crimes relacionados ali a organizações criminosas. Isso é uma mudança grande em relação à legislação que tem hoje, inclusive a LGPD, a lei que garante a proteção das pessoas contra crimes digitais. Uma terceira emenda que deve causar bastante polêmica amanhã foi apresentada em dobradinha pelo MDB e pela bancada ruralista, Frente Parlamentar da Agropecuária, e na prática, embora não mencione explicitamente o MST, acaba transformando o MST em uma organização criminosa.
E uma última emenda propõe dobrar a pena, essa foi apresentada pelo Pedro Campos, que é líder do PSB, para garimpo ilegal e grilagem de terra, partindo do pressuposto que organizações criminosas estão cada vez mais imiscuídas na Amazônia Legal, praticando esse tipo de crime.